Logística de transportes. À primeira vista, parece uma coisa simples, né? Levar um produto do ponto A até o ponto B. Só que por trás dessa aparente simplicidade existe uma teia super complexa de teorias. E o mais surpreendente, uma carência de dados para comprovar tudo isso na prática. Vamos mergulhar nisso agora. Bom, para a gente conseguir entender essa questão a fundo, vamos seguir um roteiro. Primeiro, os fundamentos, o básico. Depois, a gente entra no desafio da integração e na tal promessa da matriz modal. Daí, vamos para uma parte mais crítica, um diagnóstico do que falta e, por fim, a gente traça um caminho para o futuro. Então, vamos começar pelo começo, claro, pelos fundamentos. Porque para a gente poder construir qualquer raciocínio mais complexo, primeiro a gente precisa ter certeza de que entende os princípios básicos que governam o transporte de qualquer mercadoria. Olha, no nível mais fundamental de todos, transporte é isso aí, um fluxo, um movimento de mercadorias que sai de uma origem e vai para um destino. Parece óbvio, né? Mas é esse movimento que literalmente faz a nossa economia girar. E é aqui que a coisa fica bem interessante. Transporte não é só um custo logístico, é um verdadeiro motor de crescimento. Pensa bem, uma infraestrutura de qualidade impulsiona o desenvolvimento de uma região. Esse desenvolvimento gera mais demanda, o que, por sua vez, atrai mais investimento para melhorar ainda mais a infraestrutura. É um ciclo virtuoso, uma coisa alimenta a outra. E para esse motor poder funcionar, ele se apoia em 3 pilares essenciais. Primeiro, a via, que nada mais é do que a infraestrutura física, as estradas, as ferrovias, os portos. Segundo, o veículo, ou seja, o caminhão, o trem, o navio. E por último, mas não menos importante, a operação, que é a inteligência, a gestão que amarra tudo isso e faz o sistema funcionar de forma redonda. E é justamente na conversa entre esses 3 pilares que a gente encontra o que talvez seja o maior desafio da logística hoje em dia, a integração. Como é que a gente faz sistemas tão diferentes trabalharem em conjunto, de forma harmônica? O transporte hoje é um ecossistema, né? Tem um modal rodoviário, o ferroviário, o aquaviário, o aéreo. Cada um deles tem suas forças e fraquezas. O grande pulo do gato não é escolher o melhor, mas sim fazer com que todos eles trabalhem juntos, de forma inteligente. E essa imagem aqui mostra o contraste de um jeito muito claro. De um lado, à esquerda, o que acontece quando não há integração é o caos, gargalos, atrasos, falhas de comunicação. Agora, olha para a direita. Ali está a solução, uma conexão fluida, eficiente, com terminais de integração que permitem que os modais conversem e operem em harmonia. É outro mundo. Essa solução inteligente tem um nome: intermodalidade. É basicamente o conceito de conectar diferentes modais de forma estratégica para otimizar a cadeia logística como um todo. É a verdadeira chave para destravar a eficiência. E tudo isso nos leva a um conceito central, uma teoria que promete ser a solução definitiva para esse quebra-cabeça da integração, a chamada matriz modal. A teoria da matriz modal, no papel, é perfeita. Ela diz o seguinte: se a gente combinar uma infraestrutura forte, uma integração inteligente e uma gestão de custos bem amarrada, pronto, a gente atinge a tão sonhada eficiência logística. A promessa é essa. Mas será que a teoria se sustenta na prática? Pois é. Como é que essa teoria tão elegante se sai quando a gente vai atrás dos dados para ver se ela funciona mesmo? A partir de agora, a nossa análise fica um pouco mais cética, digamos assim. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Uma pergunta que todo gestor, todo planejador de logística precisa se fazer. Essa promessa bonita da teoria, ela se traduz em resultado real, em algo que a gente possa medir? E a resposta, pelo que tudo indica, não é muito animadora. Quando a gente analisa as fontes, o que encontramos é um grande vazio. A teoria está lá, bem descrita, mas cadê os dados, os exemplos práticos, os argumentos que a comprovem? Sem isso, fica impossível dizer quais são os fatores que realmente geram eficiência. A primeira grande lacuna que a gente encontra é na infraestrutura. A ideia era entender como a situação da infraestrutura brasileira impacta a eficiência logística, mas as fontes simplesmente não dão os dados para isso. A conclusão é um pouco dura, mas é a realidade. Com o material disponível, essa análise se torna impossível. O segundo ponto é sobre a integração. Quais são os desafios específicos? Como exatamente o modal rodoviário se conecta ao ferroviário na prática? Quais são os obstáculos reais? As fontes não descrevem os métodos de conexão, então o quebra-cabeça continua sem solução. E por fim, a relação entre a matriz modal e a redução de custos. As fontes afirmam que usar a matriz reduz custos, mas não explicam como. Qual é o mecanismo?
Fica parecendo uma promessa sem fundamento. Sem as provas, o argumento não sai do campo da teoria. Então, o ponto crucial é esse. A otimização vira uma espécie de caixa preta. Dizem pra gente que a intermodalidade leva à otimização, como menos impacto ambiental ou entregas mais rápidas, mas o como isso acontece, o mecanismo por trás, isso fica escondido. Ok, diante de todas essas limitações e todas essas lacunas, qual é o caminho a seguir? Como a gente pode, de fato, entender e melhorar os nossos sistemas de logística? Resumindo, a ópera é como ter um quebra-cabeça com várias peças faltando. O tema é super relevante, não há dúvida, mas sem dados concretos sobre otimização, integração, infraestrutura e custos, a gente simplesmente não consegue montar a imagem completa. Então, o próximo passo parece bem claro. A investigação precisa ir muito mais a fundo. É preciso sair da teoria e ir buscar dados primários, dados da vida real, sobre a malha de transportes e os custos de operação. É o único jeito de preencher essas lacunas e transformar a teoria em análise de verdade. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Ter um mapa teórico, a matriz modal, é um primeiro passo importantíssimo. Mas o trabalho de verdade, a compreensão real do cenário, está em explorar o território, em ir a campo e entender cada detalhe, cada desafio e cada oportunidade que existe lá fora.